Bom dia, gente. Vocês conseguiram a opção de gravar? Ah, então tá bom. Vocês vão ficar com a câmera desligada mesmo? Eu fico tão triste de não ver as pessoas. Parece que ninguém tá prestando atenção. Ah, então tá bom. Mas vocês vão prestar atenção, né? E como que tá o áudio? Tá travado? Tá baixo? Eu vou colocar o fone, mas aí vocês me falam se fica melhor ou pior, que eu acho que tá quebrado. Agora tá com fone. Ficou melhor ou pior? A mesma coisa. Vou ficar então. Só pra alegrar o dia de vocês aí, ó, gente. Os meus ratinhos. Ô, gracinha, muito fofos. Qual é o nome dele? Ainda não coloquei nome, não. Olha, Ezequiel. Mais bonitinhos. Deixa eu conhecer esse gatinho. Eu quero Aprontando. esse. Olha como é que fica safado. Olha como é que apronta. A Tem planta nem sozinha. tamanho pra puxar esse pano. A planta sozinha. Brigando. Tinha mais, não tinha? Ou são só os três? Tem mais, só que é no outro quarto. Vou levar pra faculdade. Ah, por favor. No outro quarto tem mais 6. Aqui, ó. Ai, gente. Com a mãe, né, Meg? A mãe ali tampando, não teve direito de imagem. Eu chamava de Luana Piovani. Libera a imagem dos seus filhos. Ela é mãezona, viu? A outra não liga para os filhotes, não. Já tá todo mundo? Deixa eu ver. Como que eu vejo quem tá? Deixa eu olhar aqui. Você tem 8 pessoas. Acho que pode ter início. 8. Será que todo mundo. Marca lá no grupo quem tá faltando, porque eu não sei. Alguém marca lá, por favor, pra ver se entra. Mas é porque, na verdade, o Cid e o Luísa, por exemplo, não vão entrar. Tem uma menina que tá fazendo com vocês o módulo 1 e ela é minha colega. Ela disse que queria participar, só que eu disse que já tinha muita gente, né? Mas como vai ser online, eu acho que dá. Sim. Aí eu mandei aqui o link pra ela.
Vou fazer lista de chamada aqui, viu? Cláudia. Cláudia tá primeiro? Não, tá Cláudia. Quem mais? Flávia. Deixa eu ver. Jair. Vai conferindo aí, eu vou falando os nomes que estão no grupo e você confere. Ana tá, Daniel tá, Carol. Carol não? Carol. Carol não. É Ana Alice, Não. Raíssa, Raíssa. Não. Cláudia, Jaísa, Não. Cecília, Peraí. Peraí. Carol. Depois de Carol era quem? Carol, Analice. Alice e Raíssa, né? E Raíssa. É Cláudia, Cláudia. Jaísa, Raíssa. Não. Cecília, Cecília tá. Amanda, Amanda tá. Guilherme. Guilherme tá. Aqui criou, né? Isadora, É. Isadora tá. Luana, Luana. Luísa, Luísa. Flávia, Flávia. Rayane. Rayane está. E tem o Lucas também, que tava lá em cima aqui. É Lucas também. Ai, gente, esses trem online são ruins, viu? Flávia acabou de entrar. Eu acho que pode começar, porque assim, tem 9 pessoas, são 16, né? A maioria tá. Vou começar aqui, então. Peraí, rapidinho. Deixa eu só responder aqui. Eu pensei da gente tipo, fazer os casos clínicos que podem cair na prova. Porque se for reestudar medula, o que que tem nela e tal, já tem na monitoria, né? Então eu vou focar nos casos clínicos da prova aqui, que ele já cobrou e que eu acho que pode cobrar. Ele já cobrou ali sobre os envoltórios da medula, nos casos tanto de anestesia quanto de punção lombar. Então, a gente tem dois tipos de anestesia: a anestesia raquidiana e a anestesia peridural. A anestesia peridural, ela é ali entre a dura mater e o osso, né? Então, não tem problema, geralmente não causa nada. Mas a raquidiana, ela é no espaço subdural, ou subaracnoide. E vocês lembram que ali no espaço subaracnoide tem o líquor, né? Então, nós vamos ter alguns problemas quando dá essa anestesia raquidiana. Pode ser que a pessoa, tanto na anestesia quanto na punção, se não fizer uma higienização correta, vai levar os micro-organismos que estão ali na pele para dentro desse espaço. Aí o caso clínico vem falando que a pessoa, semana passada, fez uma cesárea e agora está com Brudzinski positivo, por exemplo, que é um sinal de irritação meníngea. Então, você já suspeita que teve uma meningite, porque se ela fez cesárea, provavelmente ela fez uma anestesia raquidiana, né? E aí a pessoa não higienizou direito e levou micro-organismos que eram da pele lá para dentro. Deu para entender esse caso? Pode acontecer tanto em punção quanto em anestesia raquidiana. Como é que chama a doença? Chama meningite, né, que dá, só que chama sinal de Brudzinski. Ah, Aí pode falar também que a pessoa tá com uma rigidez de nuca e tal. Aí, seguindo essa linha ainda, ali depois que a pessoa tomou a anestesia. A pessoa tomou a anestesia ali no espaço subaracnoide, e se ela deitar muito rápido, essa anestesia acaba subindo.
Pro encéfalo, né? Que vocês sabem que o espaço subaracnoide é o mesmo, desde o encéfalo até o final da medula. Então, essa anestesia sobe e ali ela atinge o centro da respiração e o centro cardiovascular, que ficam no bulbo. Então, essa pessoa tem uma depressão respiratória, tem uma bradicardia, e isso chama raque total. Aí dá uma cefaleia também. Deu para entender isso também? Deus. Aí a gente também tem a questão da punção lombar. Na punção lombar, tem duas principais contraindicações, que é essa que eu falei, que tem alguma infecção no lugar, mas aí não se faz. E a outra é da hipertensão intracraniana. Se a pessoa tiver com uma hipertensão intracraniana, na questão vai vir falando que ela tá com papiledema, que ela tá com cefaleia, que ela tá com enjoo, vômitos. São esses sintomas. Aí, se você fizer uma punção lombar na pessoa com esses sintomas, ela vai ter uma hipotensão licórica. Essa hipotensão vai vir tão rápido que pode acontecer uma herniação. Essa herniação acontece em um lugar que chama tonsila, que é no cerebelo, né? Vocês lembram ali da anatomia do cerebelo, que é pertinho do bulbo. Então, se acontece essa hérnia de tonsila, vai pressionar o bulbo, e aí a pessoa vai ter também a depressão respiratória e a bradicardia, porque lá está o centro vasomotor e na respiração. Então, a pessoa que tiver com hipertensão craniana, aí você faz a retirada do líquido, aí vai ter uma hipotensão, e aí Muito rápida. Muito rápida, que vai gerar a hérnia. Como é que faz? Isso, hérnia de tonsila. E o exame é o fundo de olho, né? Isso, no fundo de olho tem o papiledema. Alguém tem mais alguma dúvida? Então, continuando aí. Se a pessoa também sofreu uma punção lombar ali, ou então alguma anestesia, e ficou pingando líquor depois, não fez ali uma coisa. Ei, Cláudia! Não fez ali, não tampou direito e tal, e ficou pingando líquor, a pessoa pode ter uma hipotensão licórica, que vai se agravar quando ela senta, porque o líquor, ele vai diminuir sua quantidade, então quando ela sentar, as meninges, né, vão meio que apertar, porque não vai ter esse líquor, vão apertar ali o encéfalo, e aí vai dar uma cefaleia na pessoa. Após alguma anestesia, alguma punção, se o líquor ficar pingando e tal, ela vai perder muito líquor, aí vai ter uma hipotensão licórica, e quando essa pessoa sentar, a cefaleia piora. Ela já vai ter cefaleia normal, mas quando ela sentar, piora. Porque a falta desse líquor ali no espaço subaracnoide vai fazer com que essas meninges apertem o encéfalo da pessoa. E aí vai dar a cefaleia. Eu acho que de meninges que ele pode cobrar é isso. Na minha, caiu da pessoa que fez uma punção e deu a hérnia de deu a hérnia de tonsila. Aí, na minha questão, lá falava que o médico explicou como se fosse um problema do sistema, teve uma descompensação do sistema nervoso autônomo. Mas não foi, foi um erro médico, e aí tinha que falar que a conduta do médico foi errada, porque ele fez uma punção ali quando a mulher estava com uma hipertensão intracraniana. Então, foi hérnia de únculo que você falou? Não, hérnia de tonsila. Eu falei uncus errado. A hérnia de uncus a gente vai passar hoje lá para vocês, no telencéfalo. É a hérnia de tonsila, porque tonsila é um lobozinho ali que tem no cerebelo. E aí, quando ele hernia, ele aperta o bulbo. Aí que de envoltórios de medula é importante. Eu acho que é isso mesmo que ele pode cobrar. Já caiu isso também de fazer
tomar anestesia e aí a pessoa evoluiu com sinais de irritação meníngea. Aí agora dá para falar das síndromes da medula, né? Que a gente já falou lá, mas só para deixar bem... Porque isso é certeza que cai, alguma vai cair. Você fala assim, as síndromes da medula, com certeza, pelo menos uma cai. Eu acho... Eu nunca vi uma que não caia, não. Aí a gente pode ter dois tipos de questão nesse caso dos tratos. Que ele pode pedir para descrever os tratos, por exemplo, ele vai colocar uma imagem lá e vai pedir para você descrever o caminho que a fibra faz. Aí a gente pode relembrar aqui que no trato córtico-espinhal, o primeiro neurônio começa ali no córtex, uns 90% decursa na decussação das pirâmides e termina no corno anterior, no qual manda fibras para os músculos, né? Aí, o que ele pede mais são as vias ascendentes, que são aquelas que têm vários neurônios, né? Então, ele pede para descrever o caminho deles. Aí, a gente começa ali pelo espino talâmico, que o primeiro neurônio vai estar no gânglio sensitivo. Ou gânglio dorsal, vocês falam alguma coisa assim. Aí, ele passa pelo corno posterior, cruza na comissura branca e ascende. Aí, o segundo neurônio, ele vai ser aquele do corno posterior. Então, primeiro no gânglio, segundo no corno posterior, e é esse que cruza, não é o primeiro. O segundo neurônio cruza na comissura branca. Aí ele acende, passa pelo tálamo, naquele núcleo ventral posterolateral. Então, se lá ele colocar uma imagem que vai ter escrito assim, NPL, lá em cima, lá no encéfalo vai ter NPL, é o núcleo ventral posterolateral. NVPL, na verdade. Aí dá pra vocês saberem que é sensitivo, né? Porque o que vai passar ali pelo núcleo ventral posterolateral são fibras sensitivas. E esse é onde o terceiro neurônio surge e depois chega ao córtex, no giro pós-central. Deu pra entender? Esse é do tálamo, né? Ele sai do núcleo ventral posterolateral e chega ao córtex. E vocês têm que saber descrever as vias, porque é um tipo de questão que ele já cobrou e que ele pode cobrar de novo. E também saber a função, né, de cada uma das vias. E o outro que é importante também de trato ascendente são os fascículos, né? O primeiro neurônio vai estar também no gânglio sensitivo e ele vai ascender, ele cruza e acende, né, no caso. Não, ele não cruza e acende não, gente, desculpa. A gente tá nos fascículos. Ele acende, o primeiro neurônio não cruza. Ele acende, começa no gânglio posterior e acende. Lá no bulbo, vocês lembram que tem os núcleos dele. E lá começa o segundo neurônio. Assim como nos tratos espinotalâmicos, vai ser o segundo neurônio que vai cruzar. Então, ele para lá nos bulbos, lá no bulbo, nos núcleos, e o segundo neurônio começa. Aí, ele cruza lá com as fibras arqueadas internas e acende como leminisco medial. Aí ele sobe, passa também pelo núcleo ventral posterolateral, onde começa o terceiro neurônio, e termina no córtex, no giro pós-central. Os espinos cerebelares eu nunca vi ele pedir para descrever, não. Geralmente são esses, os tratos espinotalâmicos e o fascículo gástrico nervoso. Ah, tá. Eibel, Então quer dizer que ele sempre, geralmente ele pede o espinotalâmico. isso. Ele não vai pedir qual que é, ele vai colocar uma imagem lá e você tem que saber identificar que aquele é o espino talâmico. Então, se você viu ali que cruzou logo que entrou na medula, espino talâmico.
Se você viu que ele cruzou lá em cima, no bulbo, fascículo gráfico cuneiforme. Se você viu que começou no córtex, córtico espinhal. Ah, tá. Entendeu? Aí você tem que saber identificar pela imagem. Que ele não vai colocar descreva espinho talâmico, ele vai colocar a imagem. Aí a gente tem aquelas correlações da medula, né? No caso de lesões da medula mesmo, que vão pegar essas fibras. Aí a transecção da medula é aquela em que a pessoa perde tudo, né? Que primeiro tem a fase de choque medular, que perde tudo, sensibilidade, motricidade, tudo. E depois tem a fase do automatismo, mas também é chamada de liberação piramidal. Eu gosto mais desse nome, a segunda fase como liberação piramidal. Então, nessa primeira fase, a gente pode falar que teve uma síndrome do neurônio motor inferior, na primeira. Porque a pessoa ficou flácida e tal. Aí, já na segunda, é uma síndrome do neurônio motor superior, porque a pessoa ficou com espasticidade, hiperreflexia. Ele vai falar que a pessoa teve Babinski e tal. Aí, é isso que acontece na transecção de medula. Isso é geralmente num acidente de carro, nessas coisas assim. Aí a gente segue aqui para a hemissecção da medula, que vai perder tudo, só que só de um lado. Aí vocês têm que lembrar de onde que cada um cruza. Porque, por exemplo, vamos começar pelos sintomas motores. Já cruzou lá no bulbo, né? Então, se lesar a hemissecção da medula, como já vai ter cruzado, a manifestação vai ser ipsilateral. E aí, a gente tem que vai ser síndrome neurônio motor superior do mesmo lado. Não, vai ser paralisia. É síndrome hemissecção da medula é paralisia, é síndrome neurônio motor inferior. É paralisia do mesmo lado da lesão. Porque também pega o corno, né? Pega tudo do mesmo lado. Aí vocês falam lá, o que é para falar da hemissecção da medula? Ronaldo deu um caso e também é chamado de Brown-Sequard. Ronaldo deu um caso, aí a pessoa tá lá com paralisia do mesmo lado e a perda sensitiva do outro lado. Aí vocês descrevem. Mas o que ele pode fazer, vocês falam que é hemissecção da medula. Mas o que ele pode fazer também? É colocar essa imagenzinha com metade da medula riscada, que foi o que foi na minha prova, foi assim. Metade da medula riscada e pedir para justificar as alterações. Então, justificando, trato córtico espinhal, vai ter paralisia do mesmo lado. Por quê? Porque já cruzou na medula. Fascículo gráfico cuneiforme, vai perder a sensibilidade do mesmo lado. Porque ele só vai cruzar lá em cima. No bulbo também, né? Então, ele perde propriocepção consciente, perde estereognosia, perde tudo que é do fascículo gráfico cuneiforme. Como é que você falou? Perto do mesmo lado do fascículo, Graça? Não. Aham. Gráfico cuneiforme e córtico espinhal do mesmo lado. Já o espino talâmico vai perder a sensibilidade, o lateral, né? Perde a sensibilidade térmica e dolorosa do lado contrário da lesão, porque ele vai cruzar, tipo, ele não vai ter cruzado ainda. Todos os outros já cruzaram. No caso do fascículo gráfico cuneiforme, vocês têm que lembrar que ele é ascendente. Então, quando você fala que ele não cruzou ainda, é porque ele está ascendendo. É o contrário do trato córtico espinhal. Como ele é descendente e ele já cruzou, mesmo lado. O espino talâmico, ele é ascendente e ele já cruzou. Então, aí é contralateral. Tem essa diferença aí entre descendente e ascendente, que já cruzou. Córtico espinhal já cruzou, mas como é descendente, é do mesmo lado. Espino talâmico também já cruzou, mas como é ascendente, é contralateral.
Deu para pegar essas duas? Vocês olhem bem aquelas imagens que tem no slide nosso dos coloridinhos, porque ele pode colocar duas síndromes diferentes, a imagem da síndrome e pedir para você descrever e justificar as alterações. Ave Maria, colocar duas síndromes. Pode colocar duas. Como é que é? Ele põe duas síndromes na imagem. Ele coloca lá duas imagens de medula e uma ele colore metade e a outra ele colore só os funículos posteriores. Aí ele pede para você justificar as alterações, pedir o que é, né? No caso dos posteriores, seria uma tabes dorsalis e no caso seria a outra uma hemissecção de medula. Seguindo aqui, então, para a síndrome da artéria espinhal anterior. Eu nunca vi ele cobrando também, mas é importante saber que a pessoa vai perder tudo, menos as funções do fascículo grácil cuneiforme. E ela perde dos dois lados do corpo, então não tem ipsilateral e contralateral. Ela perde o que é abaixo da lesão. Repete o nome da síndrome? Síndrome da artéria espinhal anterior. Então vai ter anestesia, vai ter perda motora, né? Paralisia. Só que não pega as funções dos fascículos grácil cuneiforme. A gente tem que falar que a anestesia térmica e dolorosa, do espino talâmico anterior também, que é o protopático de pressão. Aí ali, na seringomielia. Pode passar para outra já, gente? Pode. Na seringomielia, então, que vai ser uma distensão ali do canal central da medula, uma expansão dele, né? Quando ele expande, ele pega aquela comissura branca que tá lá na frente. Então a pessoa vai ter uma anestesia em jaqueta, porque as fibras que vão passar lá é o trato espinotalâmico. Aí a gente tem que, assim, o trato cruzou, pegou os dois. Então pegou os dois braços, anestesia em jaqueta. Aí tem uma coisa legal dela, que eu acho, na minha prova caiu seringomielia, que chama dissociação sensitiva. Na dissociação sensitiva é porque a pessoa vai perder a sensibilidade térmica e dolorosa do espino talâmico lateral, né? Mas ela não perde a sensibilidade, o tato epicrítico, a sensibilidade vibratória, que é dos fascículos grácicos cuneiforme. Então, isso é chamado de dissociação sensitiva. Aí, se ele perguntar por que, tem como vocês justificarem também o porquê que pega as fibras dos membros superiores, né? Não dos membros inferiores. É porque ali, perto do canal central da medula, as fibras dos membros superiores, elas passam mais medialmente. A dos membros inferiores passam mais lateralmente. Então, assim, se ele tá mais perto do canal central, pega só os superiores, ele poupa os inferiores. Deu para entender? Deu. As fibras que passam pelo espino talâmico, as dos membros superiores, elas são mais mediais. E são elas que são afetadas. Aí a gente tem a tabes dorsalis, que vai ser só do lado do fascículo grácil cuneiforme, né? Geralmente ela é uma consequência da sífilis, da neurosífilis, né, no caso. E aí a pessoa perde dos dois lados, porque como pega os dois, não tem ípsile contralateral, não. Pega dos dois lados. Aí a pessoa vai ter uma coisa que chama estereoagnosia. Só um azinho ali no meio dessa palavra pode confundir. Então, na hora que vocês estiverem lendo a prova,
ler direitinho se ele tá falando que a pessoa tem estereoagnosia ou estereognosia. Porque a perda da estereognosia é a estereoagnosia. Aí a pessoa vai ter essa estereoagnosia, ela vai ter uma ataxia, que é chamada de sensitiva, porque depois vocês vão estudar que tem vários tipos de ataxia. Aí ela vai ter a ataxia sensitiva, porque ela vai perder a própria percepção consciente. Aí ela vai ter uma marcha muito característica, que é chamada de talonante, que é quando ela pisa com muita força no chão. Ela pisa o calcanhar, assim, na hora que ela tá andando, com muita força, porque ela não tem a própria percepção dela, de saber a qual altura tá o chão, mais ou menos. E ela também vai ter uma coisa que chama apalestesia, que é quando a pessoa perde a sensibilidade vibratória. Então, aqueles testes lá que ele faz com diapasão, a pessoa não vai ter. E também tem a perda do tato epicrítico, que é o tato fino, discriminativo. Na degeneração combinada da medula, só vai adicionar uma coisa, que além de pegar os fascículos grácil cuneiforme, ele pega também os tratos córtico-espinhais. Aí, geralmente, a pessoa tem uma deficiência de B12. E o que é que pode causar essa deficiência de B12? Uma pessoa que toma muito omeprazol, por exemplo, porque a vitamina B12 ela é absorvida ali no estômago. Então, pode ser que esteja relacionado. Eu não acho que ele vai pôr uma coisa assim para vocês adivinharem o que aconteceu, não. Mas em alcoólatras também acontece muito. Aí a pessoa, além de perder tudo do tábio dorsale, tem uma paralisia, né? Espástica, no caso, que é importante falar também. Aí tem aquelas outras doenças que ele gosta, que é a poliomielite e a ELA, porque nelas só tem uma pequena diferença, né? Apesar da poliomielite ter sido considerada erradicada, né? Meio que ela voltou, mas agora tá saindo também. Aí a polio, ela vai pegar os cornos anteriores. Então essa pessoa, ela vai ter uma paralisia flácida. Já ela pega tanto o corno anterior quanto os tratos córtico-espinhais. Então ela vai ter meio que uma mistura desses dois. Ao mesmo tempo que ela tem uma paralisia flácida, ela pode ter uma paralisia espástica. Só que geralmente a paralisia flácida vai ser nos membros superiores. Então a gente fala que ela tem um síndrome neurônio motor inferior nos membros superiores. Mas alguns lugares já trazem que pode ser aleatoriamente, entendeu? Mas pode falar isso também em alguns casos. E síndrome neurônio motor superior nos membros inferiores, então é o contrário. Como que é esse negócio aí? Por que é o contrário? É porque quando você pega o corno ali, você pega só as fibras que estão saindo desse corno. Então, vai afetar ali só um miótomo com a síndrome neurônio motor inferior. Só que quando você pega o trato córtico espinhal, você pega várias fibras, né, que estão indo para o corno anterior. Então, ali abaixo, quando pega o córtico espinhal, a pessoa vai ter uma síndrome neurônio motor superior. Geralmente ela tem a do inferior só em um miótomo, por aí. Na atrofia muscular espinhal, que é aquela AME, ela vai ser genética, né? Não tem uma explicação assim, em que há degeneração dos neurônios. Então, ali do corno anterior também. Dos neurônios que vão para os músculos, né? Então, dá paralisia flácida, no caso. Eu acho que ele pode cobrar, é isso. Tem aquela síndrome do cone medular, que dá anestesia em célula, que é aquela anestesia lá no períneo. Vocês já sabem das principais correlações clínicas. Vocês ficaram com dúvida em alguma coisa de anestesia, punção? Não, tranquilo. Deu para entender mesmo? Deu para entender as síndromes? Então, o que vocês
Vamos fazer uma listinha aí do que ele já cobrou e ele pode cobrar de novo. Aí vocês anotem aí. É aquela mulher que fez uma cesárea e depois ela voltou com sinais de irritação meningea. É aquela pessoa que fez uma punção lombar e teve uma parada cardiorrespiratória. Deixa eu pensar mais. Primeiro é a mulher que fez cesárea e voltou com Irritação meningea. irritação meningea. A segunda pessoa fez uma punção lombar e evoluiu com uma insuficiência cardiorrespiratória. Aí tem uma mulher também que vai fazer cesárea e deu uma insuficiência cardiorrespiratória, que é aquela hack total, né? Ô, Esté, no caso aí, você fala a pessoa fez a punção, mas ela fez punção lá no nível da medula? Porque... Não, é porque quando ela faz a punção, nesse caso que evolui com insuficiência cardiorrespiratória. É isso? É que ela fez a punção com hipertensão intracraniana, entendeu? Aí deu a hérnia, que eu já falei. Entendi. Deu pra entender mesmo? Uhum. Explica para mim. Pois é, mas não, peraí. Terceiro. Deixa eu falar. Perdão, pode falar. Como é que é, Lu? Pode falar? Não, pode falar, querido. Eu falo assim, a pessoa faz a punção. É porque eu tinha pensado o seguinte, porque o Ronaldo tinha me falado, eu perguntei o local da punção, talvez quem não sabe fica pensando que é burrice, mas não é não. Ronaldo falou comigo que pode ser feita também uma punção a nível ali da Cervical. aquela fossa abaixo do cerebelo. Só que E não é aí, muito usado, não. uhum. Mas e se tiver algum problema, pode afetar ali o bulbo, no caso, né? Pode, Mas mas também, nesse mas uma caso aí, você punção falou que foi da lombar medula, também né? pode causar. Numa punção lombar pode afetar o bulbo também, nesse caso de hipertensão intracraniana. Ah, tá. E a hipertensão, tá. A hipertensão comprime, né? Na hipertensão intracraniana, quando você tira o líquor, vai dar uma hipotensão muito rápida e aí vai dar a herniação da tonsila, uma hérnia de tonsila, que comprime o bulbo. Então, vocês têm que saber descrever os tratos também, além desses casos clínicos aí, da hack total. A hack total. Lembrar também que esse caso de fazer uma anestesia e gerar um sinal de irritação meningeo depois, pode ser também numa punção. A pessoa foi fazer uma punção e voltou depois com sinal de irritação meningeo. É a mesma fisiopatologia. Levou patógenos para dentro do espaço subaracnoide. A quarta possibilidade são os tratos, né? Aí ele pode passar para você descrever os tratos. Tem que saber, principalmente pinotalâmico, gráfico cuneiforme e córtico espinhal. Mas eu nunca vi pedir espinho cerebelar, não. Mas se vocês quiserem dar uma olhadinha depois, porque... Pinotalâmico, gráfico cuneiforme e córtico espinhal. E aí... o que mais? Depois, vocês têm que olhar as síndromes. Para mim, que você tinha falado do córtico nuclear, não é não, né? Não, o córtico nuclear, não. Vocês já viram o córtico nuclear? Vamos ver hoje. Ah, tá. Eu acho que já veio uma partezinha. Ele pode cobrar, mas aí a gente deixa para as aulas mais para frente, a paralisia facial, né? Diferencial central e periférica, que usa esse córtico espinhal. Aí a gente pode deixar para a próxima aula, que tem o tronco e tal. A próxima aula a gente vai dar os casos clínicos de tronco.
Aí, saber também lá na medula, tanto saber quais são os sintomas para você diagnosticar, por exemplo, a pessoa chegou lá com metade, uma perna estava sem sentir e a outra estava paralisada. Aí você saber que é uma hemissecção da medula. Aí você explica o porquê. Tanto pegar a imagem e saber o que é aquela imagem. Pegar os risquinhos da imagem lá. E saber justificar também. Falar, porque esse cruza em tal lugar, porque esse cruza em tal lugar, por isso que é Y e por isso que é contra. Porque esse vai pegar os dois lados, por isso que pega tudo. Tipo na síndrome da artéria espinhal anterior. Se eu lembrar de mais algum caso, eu mando no grupo, mas de questão de prova que eu já vi, que eu lembro são esses. E Ronaldo gosta muito de repetir questão de prova. Vocês estão com alguma dúvida? Não, acho que não. Ficou com alguma dúvida? Tá certo. Como vocês têm tutoria hoje à tarde, geralmente vocês vão estar estudando nesse horário, né? Aí a gente pode pensar em outro horário melhor para vocês. Domingo também, a gente podia discutir, eu acho. Deixa eu pensar um dia que eu posso aqui. Deixa eu olhar meus horários. Quarta pela manhã, vocês têm alguma coisa? Quarta pela manhã, algumas pessoas têm, Pois é, o meu também é de 15 em 15 dias. né? Terça, o meu dia todo é cheio. E sexta é o dia todo cheio também. Sexta de manhã, vocês têm alguma coisa? Sexta de manhã? Não. Não? Vocês preferem esse horário agora ou sexta de manhã? Acho que sexta de manhã. Eu saiba, eu tenho que ir lá no grupo, mas É porque de 15 em 15 dias eu tenho estágio. Só que como eu dou de 15 em 15 dias, aí eu vou ver com Ana se ela tem disponibilidade, porque eu não teria, calma aí, eu teria estágio semana que vem. E seria o dia dela, né? isso. Então daria perfeito se ela não tiver nada na sexta de manhã. Vou Sexta de perguntar. manhã eu tenho estágio. Eita. O problema é isso, é porque os nossos horários, como são muitos grupos, tem gente que tem aula, tem gente que não tem. Igual hoje eu tenho certeza que tem gente que tá tendo aula de manhã. Mas quinta pela manhã não tem nenhuma aula, não, né? É só estudar pra tutoria mesmo. Não, tem gente que tem. Mas aí, tipo assim, estágio, entendeu? O problema nosso é esse. Por exemplo, se você pegar nosso Dá horário, pra ser a gente tem sábado estágio ou todo domingo dia. também. Só que sábado, às vezes, tem as aulas de Ronaldo, né? E domingo, às vezes, vocês estão mortos de sábado. Domingo teria que ir à noite, né? Pra ninguém tá morto. Qual dia? Mas à noite, né? No domingo. Domingo à noite eu vou pra casa dos meus avós. Não tem como ser algum dia da semana à noite, não, que eu acho que fica mais livre para todo mundo. O problema é que, como eu faço parte da IF, eles não têm um dia definido de reunião, né? Eles mandam lá quando que vai ser. Oi, Bel. Depois da aula de Zé. A sexta, à tarde, é a tutoria da outra monitora. Ah, tá. Eu acho que sexta de manhã não é um dia tão ruim assim, não. Pois é, pelo que eu vi Porque aqui. sexta de Mas o manhã, estágio de sexta de manhã acaba que horas, quem tem estágio?
pelo que eu vi aqui no horário, não sei se é diferente do cronograma não, mas tem 7h30. Se você tem aula aí, confirma pra gente. Mas é 7h30, César? CS, Ai, perdão. seus 7h30? estágios sexta acabam que horas, mais ou menos? Olha, tem vezes que acaba 10h30, mas tem vezes que acaba 11h30. Depende de tanta gente que vai. Porque às vezes a gente atende 2, mas às vezes a gente atende 4 ou 3, por aí, entendeu? Mas seu estágio é de 15 em 15 dias, né, não, César? Só que às vezes a professora faltou no último, aí eu acho que vai repor essa semana e eu acho que também vai ter semana que vem, sabe?